Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da mentoria Reinando em Vida. Hoje nós vamos falar sobre o tema Vença o Medo. Vença o Medo. E nós já temos aqui na tela o nosso conteúdo para acompanhar. Vença o Medo. A aula de hoje vai falar sobre essa vitória. A vitória sobre o medo. Então, você está preparado? Está preparada para vencer o medo? Vai descobrir hoje que o medo é o seu maior inimigo e que tem impedido você de alcançar muitas vitórias, ok? Então, vamos aqui para o nosso conteúdo, para o nosso slide. E nós temos já o próximo slide dizendo que o amor perfeito lança fora o medo. O amor perfeito lança fora o medo. Onde está escrito isso? Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o amor, ou melhor, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, olha só, você está dizendo, ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o amor lança fora o perfeito medo. Como você vence o medo, segundo o apóstolo João? Através do amor. Quando a sua vontade de ganhar é maior do que o seu medo de perder. Você só alcança após perder o medo de agir. Você só alcança algo após perder o seu medo de agir. Você só conquista após perder o medo. Você só tem vitória depois que você vence o medo. O medo é a principal causa de derrota na vida das pessoas. Ninguém é feliz com medo. Guarda algo no teu coração. Ninguém é feliz com medo. Nesse tempo de pandemia, o que mais nós temos visto são as pessoas apavoradas, morrendo de medo, com medo até de sair de casa e de se relacionar. Por quê? Porque o medo tem esse efeito bloqueador. Ele bloqueia. O medo é fé na derrota, é fé no errado, é fé no perigo. O medo faz que você acredite muito mais que vai dar errado do que vai dar certo. O medo bloqueia você e o medo tem algumas semelhanças com a fé, porque o medo e a fé nos faz enxergar o que não existe ou o invisível, aquilo que não pode ser visto. A fé te faz ver o invisível, o medo também. Acontece que o medo nos faz desistir. O medo nos faz desistir, enquanto a fé nos faz avançar. O medo te bloqueia e te impede de dar passos em direção ao seu futuro, enquanto a fé faz você descer do barco e andar sobre as águas. Não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Quais são seus sonhos? Quais são os planos? Como você se vê daqui 10 anos? Como você se vê daqui 10 anos? Eu tenho 40 anos. Daqui 10 anos, eu terei 50 anos. Como eu me vejo daqui 10 anos, com 50 anos? Eu vejo eu sendo um provedor, provendo para as minhas filhas. Imagine as minhas filhas. A minha filha mais velha hoje tem 12 anos. Imagine ela com 22 anos e querendo se formar, querendo se casar, e eu sendo um pai provedor, que vou ter condições de ver a minha filha sendo suprida em todos os seus sonhos como pai. Não quero que daqui a um tempo as minhas filhas admirem mais o sogro delas do que o pai delas. Não, porque o pai teve medo de agir de forma nenhuma. O medo faz você desistir, faz você desistir de tentar, faz você desistir até de errar. A vida é feita de tentativas, erros. Só que ela vai seguir 5 passos. Tentativa, erro. Depois que você errar, você vai aprender com o erro. Então, o terceiro passo é aprender.
O quarto passo é aperfeiçoar, melhorar. E o quinto passo, tentar novamente, recomeçar. Então a vida é assim, feita de 5 passos: tentativa, erro, aprendizado, aperfeiçoamento e recomeço. Tentativa, erro, aprendizado, aperfeiçoamento e recomeço. A vida é feita assim, você tenta e erra, mas você aprende com o erro, você melhora aperfeiçoando para não errar de novo e recomeça até acertar. Mas muitas pessoas estão paralisadas pelo medo, porque ele tem esse efeito. Ele consegue fazer a pessoa desistir, enquanto a fé faz você avançar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim ao seu pupilo: porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Não deixe seus medos decidirem por você o seu futuro. Vá pela fé, mesmo que não seja a melhor decisão, mesmo que lá na frente você vá errar, mas desde que você esteja indo atrás daquilo que você sente ser a vontade de Deus para a sua vida, você não deve deixar com que o medo seja uma barreira entre você e os planos de Deus. Veja, por que os servos de Deus, os hebreus, não entraram na terra prometida? Porque tiveram medo. O medo os bloqueou. O medo os impediu de alcançar. Por que aquele homem não multiplicou o talento? Porque teve medo. E porque teve medo, não pôde alcançar o milagre, não pôde alcançar a multiplicação. Você vive o seu sonho ou se apega ao seu medo? Você tem sonhado ou tem tido pesadelos? Quando você pensa no seu futuro, você consegue enxergar um sonho ou você começa a se assustar porque vê pesadelos, porque vê algo ruim? Se você está vendo pesadelos, é porque você ainda não consegue sentir paz, você não consegue sentir alegria, você ainda não consegue descansar no meio de uma tempestade. Você precisa livrar-se do medo de uma vez por todas. Entenda algo, o medo é um impostor. Há psicólogos, psiquiatras, especialistas, pastores, líderes, que dizem que o medo é bom, que o medo também tem um efeito fisiológico, que o medo vai impedir você de alcançar, ou melhor, de se ferir e etc. Mas será que isso é bíblico? Será que isso está na Bíblia? Veja, Deus criou algo, uma ferramenta muito importante para nós, que substitui o medo. Sabe o que é? A prudência. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ouvir Deus orientando, ordenando, dizendo que você deve sentir medo, mas que o medo é um impostor. Você deve ser prudente. A prudência é a ferramenta dada por Deus para os servos dele, enquanto o inimigo dá o medo, porque o medo é um impostor. O medo faz você ver o gigante maior do que ele é. O medo faz com que você sinta mais a presença do inimigo do que a presença de Deus na sua vida. É por isso que nós fomos aperfeiçoados no amor de Deus, para sermos livres do medo e temos prudência em momentos que requer a prudência, não medo. Então, se você vê na tempestade muito mais o inimigo do que Deus, do que os seus sonhos, você vê pesadelos, então você precisa urgentemente livrar-se do medo. Comece a declarar
eu estou me livrando de todos os medos que me impedem de ser feliz. Diga isso ao Senhor, diga: ó Senhor Jesus, eu não aceito o medo na minha vida. O medo não vai me paralisar. O medo não vai me impedir de viver os meus sonhos e de viver os planos que o Senhor tem para a minha vida. Entenda algo: o medo é o nosso pior inimigo. Vença o medo e o resto estará derrotada para sempre, ou derrotado para sempre. Vença o medo e o resto já estará derrotado para sempre, porque o medo é o seu pior inimigo. Pessoas que têm medo de ser elas mesmas, de serem elas mesmas diante de outras pessoas. Medo de ser julgado, pessoas que têm medo de dirigir, pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que têm medo da morte, pessoas que têm medo de Deus. Há aqueles que servem a Deus não porque o amam, mas porque têm medo dele. O medo é o seu maior inimigo da conquista. Quantas pessoas até hoje não conseguiram tirar uma carteira de motorista? Quantas pessoas até hoje têm o desejo de pregar, de cantar, mas morrem de medo de falar em público e por causa disso não conquistam os seus sonhos? O medo é o maior inimigo da conquista, do sonho, do projeto de Deus para a sua vida. Por que ter medo? Há pessoas que têm medo de viajar de avião. Por causa disso, não conhecem lugares extraordinários, maravilhosos. Medo, medo, medo. Está na hora de você repreender essa ferramenta do diabo contra a sua vida. Está na hora de você expulsar da sua vida tudo aquilo que faz você temer, porque o medo tem um efeito paralisante que bloqueia. Sonhar alto é para quem não tem medo de altura. Sonhar alto é para quem não tem medo de altura. O homem que sonha alto não tem medo de voar. A mulher que lhe acompanha não tem medo de cair. Grave isso no seu coração. O homem que sonha alto não tem medo de voar. A mulher que lhe acompanha não tem medo de cair. Qual é o seu medo? De voar ou de cair? Lembre-se, a vida é feita de tentativa, erro, aprendizado, aprimoramento e recomeço. Levante-se quantas vezes for necessário. Tente quantas vezes puder. Ainda que falhar 7 vezes, de todas o Senhor o levantará. O medo é o maior inimigo da vontade da mudança. Por que pessoas não mudam? Por que pessoas não vivem transformação? Por que pessoas não experimentam coisas novas? Por causa do medo. Porque o medo tem um efeito paralisante e as pessoas estão bloqueadas. Mas você pode dizer, neste vídeo que você está ouvindo, você pode dizer: eu repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito o medo. O medo não é natural. O medo é fruto do pecado. O medo entrou na raça humana após a queda. Lembra-se de Adão e Eva? Lembre-se de Adão e Eva. Quando eles estavam no jardim, após terem caído em pecado, tiveram medo e se esconderam de Deus. Eles não tinham medo antes. Você consegue compreender? Eles não tinham medo antes. Eles tiveram medo depois, após terem caído em pecado, em tentação. Foi então que tiveram medo e se esconderam de Deus entre os arbustos. O medo não fazia parte da vida do ser humano antes da queda. E agora que você é nova criatura em Cristo Jesus, você tem o direito de não permitir que o medo faça parte da sua vida.
Agora você tem o direito de escolher se ver livre do medo e de tudo que ele possa bloquear a sua vida e a sua história. Então, de onde você estiver agora, você pode declarar assim comigo: o medo é um impostor em minha vida. O medo é um impostor em minha vida. Eu me livro do medo agora. Eu me livro do medo agora. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus e rejeito a presença do inimigo. Eu rejeito a presença do inimigo. Eu me livro do medo agora. Posso descansar no meio dessa tempestade. Não temerei, não temerei, pois sei que Deus está comigo. E ainda que eu passe ou ande pelo vale da sombra da morte, sei que tu estás comigo. O Senhor diz: ser forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Não temas, porque eu sou contigo. Esta é a ordem de Deus para você. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Lembre-se, o melhor sinal de que você venceu o medo é o de sentir a paz e a alegria em meio à tempestade e descansar por ter a certeza de que Jesus está no barco com você. Você não está só. Você não está só. Chegou o momento de você livrar-se do medo que tem bloqueado o seu futuro. Desse medo que faz você crer que vai dar errado, ao invés de crer que vai dar certo. Perca o medo de agir. Esse medo que trava, que paralisa, esse medo que bloqueia o seu futuro, que faz com que você veja o gigante maior do que ele realmente é. Perca esse medo, porque é esse medo que faz você desistir. É esse medo que faz você abandonar não somente os seus sonhos, mas abandonar até mesmo a vontade de Deus. Veja, certa feita estava o rei Saul com todo o seu exército acampado. Do outro lado do vale havia um outro exército, o exército inimigo, e lá estava o seu duelador. Para um duelo estava Golias, um gigante que afrontava por 40 dias o povo de Deus. E ele fazia uma guerra psicológica, porque esse é o primeiro nível de toda a batalha espiritual. É o nível psicológico, é a batalha na mente. Ele então provocava, afrontava, humilhava, repreendia o povo de Deus. O texto diz que os homens, os soldados de Saul, estavam com suas pernas tremendo de medo. Veja, o apóstolo Paulo diz que o medo é um espírito. Isso mesmo. Deus não nos deu um espírito de medo. Medo é um espírito, e não um espírito que vem da parte de Deus. Diz que eles estavam morrendo de medo, ou seja, possuídos pelo espírito do medo. Suas pernas tremiam, os seus joelhos batiam uns nos outros. É assim que o texto relata. Saul estava completamente bloqueado naquele momento em que ele tinha que se posicionar como rei e encarar a afronta que estava vindo do seu inimigo. Ele temeu, ficou em sua tenda, escondido, procurando um soldado que pudesse duelar com Golias. Nenhum dos soldados, nem sequer os irmãos de Davi, que se achavam aptos para serem reis, estavam com coragem para enfrentar Golias. É a guerra psicológica, é a guerra que acontece na mente, a batalha que perturba o seu psicológico. Como o inimigo faz para derrotar muitas vezes os filhos de Deus? No psicológico. Veja, no físico, Golias não aguentou, mas por 40 dias ele afrontou, ele repreendeu, ele humilhou o povo de Deus. Eles estavam com a sua mente completamente atemorizada
e por isso seus braços e suas pernas estavam enfraquecidas. Sabe de onde vem essa fraqueza que você tem enfrentado? Que tem impedido você de ser mais forte, você de ser atuante, você de fazer a vontade de Deus, de enfrentar o gigante filisteu, inimigo de Deus? Está no medo. E para isso, Deus usa alguém que nem guerreiro era, um jovem, o menor de todos, o mais menosprezado. E esse menosprezado chamava-se Davi. Então Davi se aproxima e diz: no nome do Senhor dos Exércitos, ainda hoje a sua cabeça estará nas minhas mãos. Veja, ele disse no nome do Senhor dos Exércitos. Então era vontade de Deus que aquela batalha fosse vencida. Mesmo sabendo que era vontade de Deus, ninguém conseguia fazer. Por que ninguém conseguia fazer? Por causa do medo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Lembra? Tentativa, erro, aprendizado, aperfeiçoamento e recomeço. Ou seja, aperfeiçoamento. Olha aí, ó. Aquele que teme nunca vai passar pela fase do aperfeiçoamento, que é o quarto passo. Tentativa, erro, aprendizado, aperfeiçoamento. Depois, recomeço. Tentativa, erro, aprendizado, aperfeiçoamento. Depois, recomeço. Tentativa, erro, aprendizado. Depois, aperfeiçoamento. Depois, recomeço. Então, todo aquele que teme não é aperfeiçoado. Por quê? Porque o medo produz tormento, faz os seus joelhos tremerem. E ainda que não faça seus joelhos tremerem, ainda que não enfraqueça os seus braços, mas no seu interior você se sente impedido, impedida de avançar. Davi surge naquele momento, num cenário completamente tomado pelo espírito do medo, e Davi vem com um espírito diferente. E quando ele surge, ele se destaca, dizendo assim: eu vou vencer. Fiquem tranquilos, eu vou vencer. A coragem de Davi era maior do que qualquer medo que ele estivesse sentindo naquele momento. A fé dele era maior do que qualquer tormento que pudesse estar querendo entrar na vida dele. Veja que quando ele se posiciona com coragem, os seus próprios irmãos tentam fazê-lo ficar com medo. O rei diz a ele que ele nem sabia guerrear, como é que ele enfrentaria alguém como Golias? Então o espírito do medo tenta penetrar a armadura espiritual de Davi, para que Davi sentisse o mesmo que eles estavam sentindo, ou seja, medo. Mas Davi não se permitiu ser influenciado pela atmosfera de medo que estava ali. Ele se posicionou dentro dessa atmosfera do Espírito Santo, da qual a coragem era a maior ferramenta à sua disposição. Então, ele não aceitou. Nós temos um outro exemplo. Temos o exemplo do próprio povo quando saiu do Egito, que ia entrar para a Terra Prometida, voltaram com muito medo. 12 espias, apenas 2, Josué e Caleb, que tiveram coragem. Os outros ficaram com medo e disseram: nós somos como gafanhotos diante deles. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles e também aos nossos olhos. Mas Josué e Caleb disseram que nada, nós vamos moê-los como trigo. Vamos, o favor de Deus não está com eles, o favor de Deus está conosco. Enquanto eles estavam vendo trigo, os outros 10 espias estavam vendo gigantes. E aquele espírito do medo dominou todo aquele povo, de tal maneira que eles pegaram em pedras para apedrejar Josué e Caleb, para que eles se calassem, porque o medo deles era maior do que a fé. Ainda que eles tivessem uma palavra de Deus, o medo deles era maior do que a fé. Se você tem medo de voar, então por que você está sonhando alto? Vença o medo da altura e comece a sonhar alto. Mire nas estrelas. Se você alcançar a lua, você já foi longe. A mulher que acompanha o homem que sabe voar alto demonstra que não tem medo de cair. O medo produz
tormento, mas o amor vence o medo. A coragem vence o medo. A confiança vence o medo. Há pessoas que são tão desconfiadas da vida, são tão desconfiadas do seu futuro, são tão desconfiadas do seu próprio propósito, que elas carregam essa desconfiança consigo. Um homem precisa ser autoconfiante. Nunca confunda autoconfiança com arrogância. Não são a mesma coisa. Ser arrogante é querer diminuir as pessoas. Ser autoconfiante é saber qual é a sua verdadeira altura. Davi sabia qual era a altura dele. E ele sabia que ele não era menor do que aquele gigante. As palavras daquele gigante não fariam efeito na vida dele, porque a autoconfiança de Davi e a confiança que Davi tinha nas promessas de Deus na vida dele eram tão grandes que ele enfrentou. Agora, só foi possível porque ele já havia vencido um leão e um urso. Um leão e um urso. Ou seja, ele já havia passado pelo treinamento de Deus, enfrentando dois grandes inimigos, para depois enfrentar Golias e assim ser promovido na vida. A sua promoção está escondida atrás de um gigante que você precisa enfrentar. A sua promoção está escondida atrás do medo que você precisa derrotar. Quer voar alto? Perca o medo da altura. Quer conhecer lugares maravilhosos? Perca medo de voar. Quer conquistar terras? Perca medo dos gigantes que estão lá dentro. Você precisa avançar sobre o medo, se você quer conquistar. Toda a nossa mentoria pode ir de água abaixo, se você não vencer o medo. Por isso essa aula é fundamental, porque é a aula que vai dar para você autoridade para vencer o medo. Seja onde você estiver, feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Comece a imaginar agora aquilo que você mais tem medo na sua vida. É medo de morrer? É medo de altura? Ou é medo de cair? É medo de tropeçar? Medo de gigantes? Medo de fantasmas? Medo de perder? Medo de vencer? Qual o medo? Com os olhos fechados, comece a imaginar qual é ou quais são os seus maiores temores, os seus maiores medos. Agora que você está observando, comece a tentar visualizar. E quando você visualiza, qual é a imagem que você vê? Qual é a imagem que você vê? Que cor é essa imagem? Esse medo possui uma imagem. Entenda, este medo possui uma imagem e possui uma cor. Em alguns casos, até emite som. Qual é essa imagem? Qual é a cor? E quem sabe, qual é o som que você ouve quando você enxerga, quando você visualiza esse medo? Agora pegue aí nas suas duas mãos. Estenda suas duas mãos na direção do seu peito. Isso mesmo, na posição de receber. Pegue esse medo que você está vendo através dessa imagem, dessa cor, desse som. Pegue ele nas suas mãos, agora. Pegue ele. Isso, como se você estivesse pegando um passarinho. Isso mesmo, pegue agora. Que tamanho ele é? Uma mão você deixa como base. Uma mão você deixa como base para esse medo. A outra mão você vai começar a diminuir o medo. Eu vou abrir o vídeo para você ver. Ok? Com uma mão. Assim você vai fazer. Com uma mão você vai deixar como base aqui. A outra mão você vai usar para diminuir esse medo. Diminui ele. Vai, diminui. Pega ele, diminui. Até virar uma bolinha. Vai, diminui ele. Pega e diminui. Isso, diminui. Assim, isso. Pega o medo aí, diminui ele. Amassa ele, porque ele vai virar uma bolinha de papel, ok? Amassa ele e fala, aqui está o medo que eu estava sentindo. Fala, aqui está o medo que eu estava sentindo. Agora, eu estou diminuindo ele e amassando ele. Diga, eu estou amassando ele.
E agora que você amassou, está na sua mão. Tem uma lixeira aí do seu lado? Tem uma lixeira? Joga no lixo. Joga no lixo. Ok? Jogou no lixo? Faz assim com a mão agora, feche seus olhos, posição de receber. Agora, eu entrego para você a fé, para você romper todas as barreiras, para você vencer todos os gigantes. Receba agora onde você está, a fé nas suas mãos agora. Estou colocando na sua mão a fé. Pegou? Pegou a fé? Agora aumenta ela, aumenta ela, aumenta ela, aumenta, 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 aumenta. Que tamanho você quer sua fé? O tamanho do escudo? Vai, aumenta, 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 aumenta. A fé é o escudo que protege você dos dardos inflamados do inimigo. E os dardos inflamados do inimigo são do medo. O medo. Você agora está protegido, você agora está protegida. Pegou a fé aí? Pegou? Aumentou, aumentou, aumentou? Que tamanho que é o seu escudo? Que tamanho é o seu escudo? Agora você está protegido, agora você está protegida. Diga, eu estou protegido. Eu estou protegida pela fé. Pela fé. Pela fé. A fé. A fé é a confiança. Esta é a confiança que temos para com Deus. Que se Ele ouve a nossa oração, Ele ouve, né? A fé é a confiança. E essa confiança, essa certeza de que se você passar pelas águas ou se passar pelo fogo, Deus vai estar contigo. É isso que você precisa para romper toda a barreira e todo o temor que tem bloqueado a sua vida. Hoje você está liberto, você está liberta do medo, em nome de Jesus. Você toma posse? Então diga assim: eu tomo posse da fé. Diga, eu tomo posse da fé e rejeito o medo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.